sou Jennifer Castellan de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratar de temas da atualidade numa visão multidisciplinar. O título do nosso episódio é A Garota Dinamarquesa, falando sobre transgênero. E nessa roda de conversa nós convidamos a psicóloga Ítala Kinatsu, psicanalista, mestre em psicologia pela PUC e doutora em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS. E também conosco o advogado Eduardo von Miller, advogado de famílias e mestrando em direitos humanos pela Uniriter. Bem-vindos, bem-vinda Ítala. Obrigada. Obrigado, boa tarde. O nosso pano de fundo do episódio de hoje, nós escolhemos o filme A Garota Dinamarquesa. É um filme do ano de 2016. Chegou aqui no Brasil em 2016. A temática do filme conta a história de Lili Elbe. Lili Elbe passou por uma das primeiras cirurgias de mudança da história. Isso ocorreu na Alemanha em meados de 1926. Então, o filme A Garota Dinamarquesa, ele vai tratar deste processo de transição. É bem interessante, então a gente convida o pessoal que está ouvindo a assistir esse filme, né? Escutar o podcast, assistir o filme, revisitar o filme, para a gente ir, então, aprendendo mais sobre esse assunto. Vamos começar entendendo os conceitos. Ítala, qual a diferença entre gênero e sexo? Então, bem importante, né, essa pergunta para a gente começar a pensar a temática, né? Porque por muito tempo naturalizou-se chamar um pelo outro, né? Então, a nomenclatura de sexo, né, homem, mulher, misturado com gênero, homem, mulher, né? Então, aí começa a primeira divisão que nós precisamos fazer, que é relacionar o sexo ao corpo fisiológico, ao corpo biológico. Então, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de macho e fêmea, não de homem e mulher, né? Estamos falando do cromossomo XX, XY, ou intersex, que vai ter uma outra configuração, né? E o gênero, então, a gente está falando homem, mulher. Não, o gênero, ele tem também aquela conotação de ser uma construção social, né? Ou seja, daquilo que as pessoas definem como sendo coisas de homem, coisas de mulher, né? Então, isso, não seria, então, é por aí, né? o quanto que o gênero, ele está associado a uma construção social, de fato, Eduardo, assim. Então, essa é a principal diferença, né? Quando a gente desnaturaliza uma pessoa que nasceu com uma determinada genitália, ela ter já o seu gênero necessariamente definido a partir daí, desse corpo, né? Sim, então o sexo é uma questão biológica, anatômica seria isso. E o gênero é uma construção de identidade? A gente pode falar assim? Pode. A identidade de gênero é aquele gênero com o qual a pessoa se identifica, né? Por exemplo, ela pode nascer com um sexo biológico masculino, órgãos, né, genitais, reprodutores masculinos, me corrija se eu estiver errado. É por aí. Mas ele se identifica com o gênero oposto. Então, a identidade de gênero é com quem ele se identifica, né? Com isso, quando a gente fala... Isso, quando a gente fala em identidade, a gente está falando, então, de um mundo intrapsíquico, né? Então, quando a gente fala em sexo, a gente está falando de corpo biológico. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma construção social, de o que é definido, o que é estereotipado, o que é esperado, né? O que é de uma expectativa de gênero, feminino, masculino, homem, mulher, né? E quando a gente fala em identidade de gênero, então, a gente está falando da percepção de si mesmo como pertencente a um determinado gênero. Certo. E aí, quando a gente escuta assim, essa pessoa ela é cisgênero. O que seria cisgênero? A linguagem técnica, né? Para a gente entender. O cisgênero, então, ele vem nomear aquelas pessoas que seguem aquela expectativa social de combinar, né, sexo com gênero. Então, eu nasço com um corpo biológico XX e aí eu venho a me identificar, então, com o gênero feminino. Essa pessoa que está, digamos, conforme com essa expectativa social. A gente chama cisgênero. Isso. E o transgênero?
é quando, então, essa identidade de gênero, ela não está conforme essa designação que vem no nascimento, né? O bebê, quando nasce, recebe, então, um sexo e automaticamente um gênero na nossa sociedade, e aí, então, a pessoa transgênero, ela vem transgredir, como a Letícia Lanz fala, né? Ela não segue essa conformidade de unir, né, a partir do sexo, o seu gênero. Tá, e agora eu vou te trazer mais, assim, um conceito, porque a gente escuta e faz muita confusão. Então, acho que a ideia é a gente esclarecer e conhecer o assunto, né, para começar. Não binários. O que são as pessoas não binárias? Então, as pessoas não binárias, elas estão incluídas, né, no guarda-chuva transgênero, né, que é um conceito guarda-chuva que a gente chama, e que vão incluir tantas identidades transgêneras binárias, que aí que a gente mais facilmente conhece na sociedade, que é a mulher e o homem, e o não binário, ele vem romper, então, com a lógica binária de gênero, em que só existiriam esses dois, homem e mulher. Então, não binário estaria numa identidade que rompe com a lógica binária. Ou seja, ele não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. É isso? Isso. Basicamente não isso. se identifica. Isso, ou ele se não identifica... ele não quer estar, digamos, submetido a essa classificação binária. Isso, não, É isso. não fica... Opa. Não fica num dos polos binários, ele circula. Então, Entendi. tem quem vai dizer que não, nem num nem outro, tem quem vai dizer um pouco de um pouco de outro. Entendi. E aí vão vindo até mesmo outras nomenclaturas, como agênero, né? O gênero não conforme, tem gente que também usa essa nomenclatura. Uhum. E o fluido também está dentro dessa ideia. Isso. Tá bem. E aí agora, a gente fazendo aqui uma mistura com a questão da parte histórica dos direitos, né, Eduardo? Então, eu te pergunto assim, como que, historicamente, o direito vem lidando com essas questões ligadas, Sim. no caso, às pessoas transgênero? Sim, interessante. Eu estou aqui como advogado, né, então vou tentar me concentrar um pouco mais, muito embora esse tema seja interessante para todos, né? Mas, de fato, a gente tem o direito, ele não lidava muito com isso. Lá, por exemplo, na época do filme, 1930, 26, 30, por aí, isso. Né? Não havia muita legislação sobre isso, havia pesquisas de médicos, né? Tanto que esse filme é sobre um caso real, né? Essa mulher, né, transgênero, ela foi para a Alemanha fazer essa cirurgia e não havia legislação sobre isso. Então, fez a cirurgia, o médico fez a cirurgia, enfim, e isso não era muito regulado. Porém... Só agora te interrompendo aqui, tu falaste do filme, ele mostra que como ela fez a cirurgia na Alemanha e não tinha legislação na Dinamarca, me corrija se eu estiver errada, mas na Dinamarca eles cancelaram o casamento que ela tinha anteriormente com outra mulher, que seria casamento de duas mulheres. E aí, na verdade, a Dinamarca reconheceu ela como uma mulher e, portanto, anulou o casamento dela com outra mulher, porque isso não era permitido. Exatamente. Mas, enfim, essa temática, na verdade, do direito ligado às questões de gênero, ela passa a existir com mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um marco, né, para os direitos de um modo geral, né? Porque a partir depois do fim da Segunda Guerra, com tudo que aconteceu com a Alemanha nazista, perseguições e tal, foi criada a ONU, e a ONU criou, digamos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a partir daí é que começam a surgir os primeiros direitos assim ligados porque a Declaração dos Direitos Humanos, ela trouxe alguns princípios básicos, como o principal deles é o princípio da igualdade, e a partir do princípio da igualdade, vários outros direitos surgiram, sobretudo o princípio da não discriminação. Então, passou a ser vedado discriminar pessoas por qualquer tipo de origem, de raça, de cor, de sexo, que era o termo que se utilizava então. Até então não se utilizava o termo gênero, né, porque isso foi uma construção da ciência lá pelos anos 70, mas aí o direito começa a se debruçar sobre isso. E a partir dessa Declaração dos Direitos Humanos, passam, a partir dali, as constituições todas dos países começam a incorporar esses direitos nas suas constituições. O princípio da dignidade da pessoa humana também é um princípio que começa a surgir em várias constituições ao redor do mundo. E a partir dessa constitucionalização, digamos assim, dos direitos fundamentais, dos direitos de proteção e da não discriminação,
é que passam a surgir as primeiras legislações ao redor do mundo sobre a proteção das pessoas trans, digamos assim, né? Então, a partir da Constituição de 88, no Brasil é que começa a surgir, logo depois da Constituição, já começam a surgir as primeiras demandas judiciais, e isso começa pelo judiciário, porque até então a gente não tinha uma legislação específica, as pessoas buscando o judiciário para justamente adequar essa questão do gênero ao sexo, digamos assim, de nascimento. As primeiras demandas solicitando as cirurgias e, portanto, a alteração dos registros, né? Certo. Começa por aí. E aí, neste processo, então, agora passando a bola para a Ítala, né, a gente sabe que existe toda uma questão de preconceito, né, que a pessoa está passando internamente. Como que a psicologia lida com isso? Como é que isso impacta a saúde mental dessas pessoas? E como vem sendo tratado esse tema na psicologia? Realmente, esse histórico que o Eduardo trouxe, assim, é importante a gente situar, né, assim, porque também a psicologia foi modificando com o tempo, né, a forma de compreender gênero, de compreender identidade, né, e principalmente identidade de gênero, né. Então, atualmente, a gente vê a saúde mental, né, a psicologia, então, vai enfocar essa parte da saúde mental muito ligada à questão de preconceito social que as pessoas vivenciam, né. Então, a gente vai poder entender que o sofrimento da pessoa trans não vem pela identidade trans, né? Ela é uma decorrência daquilo que ela vivencia socialmente, né? Então, já começa com a não expectativa, né? De ouvir lá dentro de casa, na família, na sociedade, de menina não senta assim, ou menino tem que fazer tal coisa, e muitas vezes o sentimento interno é de não estar de acordo com aquela expectativa ou daquelas orientações que recebeu. De inadequação que a pessoa passa por nesse processo, ela vai acabar passando em algum momento por isso. Enfim. Isso, e aí vem um questionamento muitas vezes, né? Outras vezes não existe uma trajetória padrão, né? Assim como a gente pensar o cisgênero não terá sempre a mesma história, transgênero também, né? E aí, então, essa questão de saúde mental vai estar muito ligada a essas relações próximas, né? E o preconceito, a discriminação que vivencia ao longo não só do seu desenvolvimento, né, com as relações mais próximas, mas também conforme vai se inserindo na sociedade, né? Então, como é que foi na escola, como é que foi para a inserção no mercado de trabalho, como é que é para acessar espaços públicos e o quanto que isso pode, muitas vezes, levar algumas pessoas a buscar um certo isolamento, né, a não ter com quem conversar, muitas vezes, o que está passando, o que está sentindo. Agora, trazendo referência um pouco do filme, a gente observa esse processo que ela sofre, né, que ela fica, há um momento em que ela gostaria de assumir, né, essa nova imagem, e ela ainda não fez a cirurgia, e ela está nesse processo de assumir esse novo, esse ser íntimo que ela traz, né, que é o verdadeiro ser que ela tem. E aí ela fica até constrangida de aparecer em público com uma roupa feminina. E então a gente percebe, assim, o filme é muito delicado, né? Por isso que a gente usou ele como pano de fundo. Chega uma hora que ela não consegue mais não se vestir de mulher. Isso, mas ela também não quer, ela não se sente segura para sair à rua vestida de mulher. E há uma passagem interessante que ela já está com uma roupa, assim, vamos dizer assim, como intermediária, não chega a ser masculina, não chega a ser feminina, então o filme ele é bem poético, assim, que ele vai mostrando na maneira como ela se veste, como ela se apresenta essa transformação, né? E ela sofre até uma agressão, né? Na rua, porque ela tá com essa, não está com a figura que se imagina que teria que ser, né? Vamos dizer assim. Sim, então, ali ficou essa cena, infelizmente, né? Não ficou em 1930, então. Infelizmente a gente vê até hoje, assim, né? Então, seja verbalmente, ali foi uma agressão física que também, infelizmente, ainda existe. E o filme retrata essa questão, né? Assim, é de um momento em que, por exemplo, não existia a palavra transgênero ainda, né? Então, a Lily, então, buscando se entender dentro desse estereótipo e dentro
da sociedade, né, da sua sociedade dinamarquesa, 1920, né, as expectativas que se tinha. E ali aparece o isolamento, realmente, né, e o quanto que, para Lili, o vestir-se foi preponderante, assim, né, então viver esse momento em ela ir no espelho, enxergar a Lili e poder manifestar a Lili em prol de sair como a sociedade conhecia, né, com, enfim, outro gênero. Então, abre mão desse lugar de socializar, né, e de estar, inclusive, um artista reconhecido. Então, Sim. abre mão dessa posição para viver e dar a Sua vida. verdade, né? Isso aí. E ali também, ainda nesse gancho do filme, fala ali várias, naquela época, né, várias terapias alternativas, né, que tentavam uma certa correção, radiação, ele passou por vários médicos, né, Uhum. tentando encontrar alguma solução. Uma espécie de cura, né? Mas, como se fosse uma isso. cura. E aí até que então ele acaba fazendo essa opção, que era inovadora na época, enfim, da cirurgia em si, Sim. né, de transição. E o filme mostra todo esse processo, né, tanto psicológico como da evolução científica. Claro, ele está lá datado, né, de 1926, mas de lá para cá, tanto a ciência quanto a ciência médica, psicológica, quanto o direito vem repensando e evoluindo, né, para essas questões que nos chegam. E aí, agora, sabe, a gente conversando aqui, quando a gente trouxe lá no início o assunto sexo, gênero, como nosso público aqui é bastante eclético, enfim, e em princípio leigos assistindo, pode parecer uma pergunta para alguns muito banal, mas eu acho que talvez seja interessante a gente demarcar. A gente pega, então, a questão da homossexualidade. Isso é a mesma coisa, não é? O pessoal mistura essas questões, né? Sim. Então, assim, eu acho que era interessante aclarar também, né? Se tu pudesse falar um pouquinho disso, né? Uhum. E essa mistura, ela é histórica, né, Jennifer? Assim, se a gente olhar os manuais diagnósticos, vai encontrar homossexualidade, né? Uhum. Então... Inclusive como uma doença, como uma patologia. Homossexualismo Em determinado momento da fica... história, né? Isso, exatamente. E aí, depois tentaram fazer uma correção, assim, de homossexualismo, realmente, egodistônica. Então, só aqueles Sim. que teriam algum sofrimento. E aí, enfim, hoje em dia já não tem mais isso. Mas as pessoas transgêneras que, então, foram se expressando, né? Até a Lili, ela, quando conversa com aquele médico, ela diz, eu sou uma mulher, né? E não existia a palavra transgênero, então se ouvia como um homossexual confuso, Uhum. né? Então essa confusão, ela é histórica de unir, né? E a gente separa, né? Então, tendo a questão do gênero definido como uma identidade intrapsíquica, a gente consegue entender a orientação sexual Que é como outra coisa. outra coisa. Hétero, homo, isso é outra coisa. Entra... Orientação sexual. Isso. Então, a heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade vão entrar na categoria orientação sexual, né? E aí, voltando àquela lógica de conformidade, né? Então, nasce com um corpo XX, se identifica como uma mulher e vai gostar de um homem, né? Então, essa seria a conformidade. Sim, que a gente tem um padrão social, tanto pro sexo quanto pro gênero, quanto pela preferência sexual, né? Que aí a gente tá falando homossexual, heterossexual. Então, a gente também tem o padrão do hétero, vamos dizer assim, e a questão do padrão do gênero. É isso, né? Isso. Que a gente se espera, então teria que ser o cisgênero. Que Exatamente. é aquilo que a gente falou no início. Sim, exatamente. O padrão seria o cisgênero heterossexual. Esse seria o padrão esperado. Esse é o seria padrão uma pessoa esperado. que nasce homem, se identifica com homem e se relaciona com mulheres. Isso. Seria uma pessoa cisgênero heterossexual. Mas pode ser um cisgênero homossexual, ou seja, uma pessoa que nasce com características masculinas, biológicas, se identifica com o gênero masculino, mas que tem atração por outros homens. Seria um cisgênero homossexual. Isso. Ah, então não confundo mais. E aí, é interessante trazer, porque não erro mais. Mas é muita confusão. E acho que essa dificuldade gera uma incompreensão sobre o assunto, né? E é onde eu vejo que tem a e maior a origem de preconceito. Isso, né? é onde eu vejo que tem a maior confusão, assim, né? Tá, mas, por exemplo, né, a Lili
Não, a Lili até, não sei a orientação, né? Mas, assim, existem pessoas que vão fazer uma transição e seguem o seu relacionamento, né? Sim. E assim, bom, mas se muitas pessoas questionam, né? Se gosta de mulher, por que então fazer a transição, né? Por que não fica como homem? Justamente por essa expectativa social da heterossexualidade. Isso. Então, existe o transgênero homossexual, o transgênero heterossexual, são categorias diferentes. Sim, e na verdade, as pessoas não sabendo talvez entender, né? Aí eu acho que eu fico imaginando que isso é muito a raiz dos preconceitos, né? E a questão de sexualidade como um todo é um tema que a gente não é acostumado a falar, né? E tratar, quase que um tabu, é proibido ainda, né? Então, a gente se afasta ou não quer entender ou acha diferente, estranho, enfim, aquilo que não é como nós, né? Então, eu só consigo compreender a maneira como eu sou. E isso é interessante, né? A gente estava conversando antes sobre que também essas pessoas, pela sua dignidade, enfim, a gente não tem que validar ou compreender, né? O que a gente precisa é respeitar. Acho que conhecer o assunto é para a gente se instruir a respeito, né? E formar consciência, enfim, para não gerar preconceito. Mas a gente tem muito essa coisa assim, mas eu não consigo entender. A gente escuta isso, né? Eu não consigo entender como é que é. E como se isso, então, não fosse válido. A gente tem uma tendência de não aceitar, até não gostar daquilo que a gente não conhece, né? E quando fala de sexualidade parece que fica mais difícil, né? Quando tu começa a aprender sobre o tema e conhecer o tema, a tendência é que tu deixe de ter aquela visão reativa, mais reativa mesmo. Sim. É como aquele aluno que não gosta de matemática, né? Eu sei porque eu posso falar, porque eu não gostava de matemática, ainda não gosto. Mas se você tem um bom professor e começa a aprender, quando você está gostando de matemática. Então, é uma questão, assim, de conhecer o tema, né? E aí, Eduardo, então, agora eu te pergunto, né? A gente está falando dessa evolução, tanto na parte da psicologia, da ciência, enfim, da cultura, e a questão da previsão legal. Afinal, em que pé estão essas questões do direito agora, então, para as pessoas transgênero, né? Essa questão do nome, do gênero, pode mudar, precisa de cirurgia, não precisa, o que eu posso fazer no registro civil, o que eu preciso, né? Como é que tá isso? Se tu pudesse nos dar, assim, um panorama. Sim. Eu vou voltar onde eu parei lá, que era na Constituição de 88. Né? Prometo que eu vou ser rápido, né? Vou ser rápido. E, a partir da Constituição de 88, então começa a surgir essas demandas, como eu disse, para as pessoas buscando essa adequação judicialmente. Em 1990 é criado o SUS, né? E o SUS começa, então, por orientação da OMS, que também, a partir de 1990, a OMS deixa de tratar essa questão como uma patologia. E, portanto, o SUS passa a tratar dessas questões dentro do Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas, por exemplo, o SUS passa a adotar o nome social. Isso começa no SUS, por incrível que pareça, começa no sistema de saúde. Porque as pessoas buscam o sistema de saúde porque elas entendem que estão sofrendo, que elas precisam resolver aquela questão, né? E a partir daí, então, as demandas judiciais vão avançando e a jurisprudência no Brasil vai avançando também, na medida que os estudos psicológicos e psiquiátricos vão trazendo subsídios, os juízes vão adotando esses subsídios dos peritos, dos psiquiatras, dos psicólogos e vão percebendo que o melhor para aquela pessoa é ela estar conforme, digamos assim, com a sua realidade, com a sua identidade de gênero. E passam a autorizar, então, as cirurgias Qual é o termo mais correto para a gente usar? Transição, adaptação? No SUS está processo transexualizador. Tá, ok. Pronto, então vamos usar esse processo transexualizador. Porque esses temas, eles mudam ao longo do tempo. Isso. Né? Todos eles foram mudando ao longo do tempo para justamente ter sempre uma visão mais humanizada, né? E acolhedora. Exatamente. Evitar a todo custo um termo que seja preconceituoso, né, que não seja acolhedor. E essas cirurgias, então, passam a ser autorizadas pela Justiça e, portanto, os nomes passam a ser alterados no registro civil e o gênero também. A partir da cirurgia, no primeiro momento. A partir da cirurgia, exatamente. Era exigido laudo e cirurgia. E isso vai evoluindo até que em 2018... já haviam várias decisões dispensando cirurgia, dispensando laudo, e o Supremo julga essa questão em 2018 e decide que a pessoa poderia diretamente no cartório de registro civil e solicitar, fazer um requerimento, ele mesmo assinando, declarando que ele é do gênero
XYZ, enfim, e que ele quer mudar o nome para João ou Maria, tanto faz, e o registrador, então, exigiria alguns documentos ali, né? Porque tem uma questão jurídica aí, muita gente poderia, por exemplo, mudar de nome para eventualmente escapar de alguma ação, de alguma dívida. Então, apresenta algumas certidões, ainda existe essa burocracia, apresenta certidões de que não tem processo, ou que tem processos, na verdade, não é necessário que a pessoa não tenha processos contra si. Só que essas certidões, elas vão ser guardadas e o registrador civil, quando mudar o nome dessa pessoa, vai notificar os juízes dessas ações, dizendo, olha, o seu João agora não chama mais João, chama Pedro, Maria, José e tal, para que os processos continuem como estavam antes, para que não haja prejuízo para ninguém. Então é só isso. As pessoas às vezes acham que elas não podem ter processo. Não pode ter processo, só que o registrador vai comunicar. Então hoje isso é feito diretamente no registro civil, sem qualquer tipo de intervenção judicial, sem necessidade de cirurgia, né? E é um processo simples, só tem algumas certidões que têm que ser apresentadas. Hoje a matéria está assim. Está pacificada, está tranquilo. Não há necessidade de juntar laudo. Não tem, nenhum tipo de laudo e nenhum tipo de documento, a não ser essas certidões ali que são exigidas pela legislação. Certo. Eu acredito que anda junto, né, com essa questão da patologia, né, de entender como um transtorno e foi, então, deixado de ser compreendido como um transtorno para uma variação, né, da normalidade, da expressão de gênero, de sexualidade, e aí o judiciário, então, tem esse reflexo ali com a votação unânime, né, do STF. Isso, exatamente, foi unânime. Qual era o julgamento que estava? Era uma ADI 4275 de 2018. Em 1º de março de 2018, o STF julgou essa ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional um artigo da Lei de Registros Públicos que tratava que o nome era aquele artigo 58 que diz que o nome não pode ser modificado. Entendeu? Pode. Então, só que o acordo é muito mais amplo do que isso, né? Sim, aí aprofunda a parte temática dos direitos exatamente, humanos, provavelmente dignidade como um todo. Exatamente. Aí no mesmo ano de 2018, no mesmo ano de 2018, o CNJ edita um provimento orientando daí os registros civis das pessoas naturais, que é onde a gente faz o registro de nascimento, casamento, para que tanto no registro de nascimento, no registro de casamento, as pessoas possam ir lá diretamente e solicitar as alterações. Um reflexo de essa judicialização que a gente chama, exatamente. Né? Que, na verdade, não precisa recorrer ao judiciário para depois conseguir uma decisão que causa um transtorno e uma demora, né? E que poderia, então, os cartórios já ficam autorizados a realizar. A pessoa tem que se submeter a um processo judicial, né? Sim, já é um constrangimento por si só. Fazer perícia, laudos, é todo um processo demorado. Evoluiu. Né? E aí, Ítala, então a gente está falando do processo ali, a gente conversou bastante sobre a questão de como a pessoa se sente, o acompanhamento que ela precisa. Mas agora eu trago assim, e a questão dos pais, né? Porque a gente escuta assim, puxa, e meu filho, agora ele tá dizendo que ele quer mudar o gênero, como é que é isso? Ou o filho do vizinho, e aí fica aquela situação. Como conduzir? O que a gente pode dizer ou aconselhar, não sei, enfim, sob o ponto de vista médico, psicológico, né? O que fazer e o que não fazer, né? Quando esse assunto chega lá no adolescente, na família. O que a gente poderia dizer, assim, do pessoal que está nos escutando? Eu queria ter esse manual bem prontinho aqui para te responder, Jennifer. Ajudaria muita gente, né? Ajudaria. Daria um bom livro. Sim, porque, claro, a gente tem que ter esse cuidado, né? De dizer que cada ser humano é um, né? Não tem como. A gente padronizar é complicado. Mas, assim, linhas gerais, né? O que a gente... Olha, para essa linha aqui, tu tá ajudando, essa linha aqui tá complicando. Isso, perfeito. O que fazer a gente pode pensar em o pessoal que tá passando por esse processo na sua família, né? Sim, a gente pode pensar numa linha, assim, de boas práticas, né? Sim. Não de uma orientação de manual, assim, né? Um passo a passo. Justamente isso que tu tá falando, né? Para entender a subjetividade de cada pessoa, entender a história de cada uma, né? Então, acho que é mais uma linha, assim, da gente pensar boas práticas do que propriamente Sim, passo a uma passo. receita. Isso, uma receita, perfeito. Então, assim, o processo, né? O que eu costumo, assim, trabalhar com os pais, e eu vejo que, né, não tô sozinha nessa, falando em psicologia, né? É ajudar os pais a entenderem que, bom, é o dia 1 deles, né? Mas desse filho, dessa filha,
já vem há muito tempo sendo amadurecido, sendo pensado, sendo questionado, né? Então, aí a gente já tem tempos diferentes, né, para pensar essa transição. Essas questões começam a aparecer na infância, na adolescência, como não há uma regra regra ou também? não há essa regra? Não há essa regra. Não há. Mas muitas vezes sim. Muitas vezes Com a sim. puberdade, as pessoas acham que com a puberdade que isso vem à tona. Não tem Pode ser que necessária sim, pode ser que não, a relação. gente Pode ser que sim, pode ser que não, bem exatamente. intrigante, né? A gente quer saber. Porque a gente quer. Inclusive, essa questão da infância, às vezes, assim, vão ter histórias que, bom, desde criança vai ter algum indício que as famílias vão percebendo, né? Então, aquela briga para usar o vestido, eu te dou o presente de Natal se tu usar o vestido tal, né? E o sofrimento que é para a criança não querer, né? Não conseguir estar atendendo essa expectativa e não se identifica com aquela vestimenta e não tem esse interesse, né? Outras vezes, e aí circulando mais a palavra transgênero, as crianças já têm, né, capacidade verbal, então, de dizer que, bom, quando eu crescer, né, às vezes é assim a fala, né, quando eu crescer eu vou ser homem, quando eu crescer eu vou ser mulher, né, então hoje as crianças já conseguem um pouco mais expressar verbalmente. Mas em termos de comportamento também muitas vezes já foi expressado, né, de alguma forma. Ou outras vezes isso vem surgindo posteriormente, né? E às vezes é a puberdade, né? Que então a gente vê o corpo em mudança, em transformação, e ali que então vai se compreendendo. Exato. Pessoa, ela mesma desperta para se perceber. É isso? E aí, no caso, aí que tu fala o tempo dos pais. Em muitas circunstâncias, aquele indivíduo já tem isso, mais ou menos, consolidado dentro de si. E para os pais, uma novidade, vamos dizer. Isso exatamente. É aí que vem, vamos dizer assim, a dificuldade. Isso. E aí de também alguns por observarem ou verem esses comportamentos ou até essas verbalizações das crianças, até diziam, olha, não é novidade pura. Sim, pensando bem, outros observando já bem. isso. Então cada pai também vai reagir de um jeito, né? Tem pai assim, que nega, né? Não, assim, digamos assim, nega a realidade, ou não quer ver, ou enfim, ou não aceita. Tem isso também, né? Tem, isso a gente escuta bastante, né? Se é uma moda, de repente porque entendi. tá andando com fulano no colégio. Uma influência diferente. Esse tipo de coisa tem, uma ideia né? que colocaram na cabeça. Isso. Fica vendo série, não sei do que, e aí tem isso, né? Tem. Mas não tem nada a ver, né? Não. Cientificamente isso não... Não, isso não... É que nem, assim, falar de mim, né? Assim, se eu vestir uma roupa dita masculina, eu não vou sentir a minha identidade de gênero questionada enquanto mulher vestindo uma roupa masculina, né? Então, digamos, esse é um modelo para a gente poder pensar, por exemplo, que bom, né? Não foi porque teve acesso a essa palavra que, então, influenciou a personalidade, né? Não, é uma identidade, né? A gente está falando de algo intrapsíquico, né? A pessoa muito íntimo, assim. Isso. E aí, então, os pais, o que seria? A gente tá voltando ao nosso manual, que não é manual nem receita, mas... Isso. uma linha de orientação. Primeira, é recomendado um auxílio psicológico para o indivíduo, ou para os pais, ou não? Até fico pensando aqui, desconheço, por isso te pergunto. Por exemplo, em rede pública tem ou não é o caso, não é sempre que... Não é sempre que precisa. Que precisa, exato. Mas como psicóloga, né? Sim, não vou dizer que mal não vai fazer. Eu também aqui, me confesso, adoro fazer uma terapia, né? Então, eu já seria um assunto para eu levar. Eu vou te dizer que mal não vai fazer, né? Assim, levando, sempre auxilia no processo. Para alguém que vai ter uma escuta respeitosa, né? Alguém que vai poder fazer um auxílio efetivo, né? Tanto para essa família quanto para esse indivíduo, né? E aí eu gosto de falar família porque é o que a gente vê, assim, né? Aqueles que têm algum apoio, que tem alguém com quem conversar dentro de casa ou algum convívio muito próximo, são pessoas que vão ter melhores desfechos em saúde mental, vão ser pessoas que vão sofrer, sim, preconceito, infelizmente, mas vão ter outras condições, né, de seguir, de poder se colocar no mercado de trabalho, de poder se colocar. Então, esse apoio inicial é bem importante e muitas vezes a busca de algum psicólogo nesse momento
Pode ser auxiliar. até nisso. Isso, Pode ser exato. interessante. Uhum. E, enfim, claro que não existe terapia compulsória, né? Não existe terapia de conversão, que o Eduardo falou antes, né? Não teria como reverter, não se fala nisso, Sim, né? e também, assim, agora que o Eduardo trouxe, né, que, por exemplo, para fins da questão dos registros, do direito, a cirurgia não é imprescindível. Então, Não. no caso, do seu ponto de vista também da saúde mental, pode ser que alguns entendam que precisam fazer exatamente a cirurgia, como no caso do filme, né? A Lili Isso. fez essa opção, para ela era necessário, mas pode haver outros que não necessariamente consigam organizar essa questão da sua identidade sem a cirurgia. Pode ser também? Exatamente. Bom Aí ter falado cada isso. caso é um. Bom tu ter falado isso, Jennifer, porque às vezes vão ter aqueles que vão achar que vai passar, né? Que é temporário. E tem aquelas famílias que daqui a pouco vão assim, bom, então já levo hoje para buscar um endócrino, para buscar um Entendi. cirurgião. Bom, é acompanhar, né? Assim, é ouvir essa pessoa que está desenvolvendo sua identidade como um todo, não Sim. só de gênero, e aí entendendo, essa pessoa entendendo o seu corpo, né? O que também, que modificações que vai buscar, se for buscar. Sim, sim. Não, E aí, isso claro, aí entendi. se for avançar na questão das modificações hormonais ou de cirurgia, aí, claro, acompanhamento médico, aí tem que ser feito. Isso. Sim, isso Até para que a tem. pessoa Eu seja não, bem orientada. eu até não referi antes, mas isso tem, o SUS tem esse Tem esse atendimento. protocolo. Exatamente. Eu me concentrei na ideia de que não precisa mais fazer a cirurgia, Mas se houver mas se a pessoa necessidade, quiser tem fazer a esse cirurgia, caminho. ela tem atendimento no SUS e os planos de saúde também devem cobrir inclusive as cirurgias. Sabe? Então, tá bem. Eu acho que a gente está se encaminhando aqui. É um assunto Já acabou? bem interessante. Estamos acabando, mas a gente pode fazer outros capítulos, né? Porque eu acho que dá pano para manga aqui para a gente conhecer e detalhar mais. Então, tá. Acho que a gente conseguiu dar um panorama bem interessante para o nosso pessoal que está ouvindo, né? Tanto do ponto de vista da psicologia, da evolução, do direito, para a gente conhecer o assunto, né? E aí a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, né, e sobre a questão, estava sugerindo até um livro, que como a gente está falando em arte, em filme, referências, né, eu acho que tudo isso nos ajuda a conhecer qualquer tema que a gente traz, né? E sobre este assunto, tu tinhas falado. Pode falar para nós um livro que tu acha interessante o pessoal conhecer? Pensando, né, numa trajetória até parecida com a da Lili, né, de buscar cirurgia, tem um brasileiro, né, então que tem o livro A Viagem Solitária, e então a gente vai ver a transição de um homem transgênero adulto, né, então acho que é bem interessante a leitura desse livro, A Viagem Solitária. Então fica aqui também, pessoal, fica a sugestão. Então, queria agradecer muito aos dois, né? Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E a Ítala também. Foi ótima a nossa conversa e eu acho que a gente pode realmente, assim... Sabe o que está acontecendo? Eu termino os episódios, fico pensando, vou fazer mais uns 3 ou 4 sobre o mesmo assunto. Falta tempo para tanto tema. Porque são, né? A gente tem como aprofundar vários capítulos sobre o mesmo tema e aqui nesse tema trans é a mesma coisa, né? Tem muito pano para manga para a gente conversar. Então, muito obrigada aos dois pela nossa conversa de hoje. Este foi, então, o episódio A Garota Dinamarquesa, uma conversa sobre trans. E eu convido a todos para se inscrever no nosso canal e nos seguir no Instagram, podcast Notas Sobre Nós. E fique conosco para o próximo episódio. Espero vocês lá.